Bem-vindos, pessoal, a mais esse novo vídeo. Esse vídeo ele vai adentrar numa linhagem mais científica, assim dizendo, né? De estudo relacionado a conteúdo programático que vai acontecer, que vai ser cobrado nas principais provas, principalmente da Justiça Eleitoral. Inclusive, nós temos também um concurso para procurador legislativo do município de São Paulo que contém direito eleitoral, né, no seu conteúdo programático. Talvez sirva também para essas pessoas, mas eu espero que eu possa, de maneira bem sucinta e também bem razoável, né, tratar, né, especificamente de alguns temas, em específico sobre o tema de propaganda, que é um tema que cai bastante em concurso público, e que essa abordagem possa alimentá-los e contribuir para que vocês possam, né, adentrar nessa matéria tão peculiar que é o direito eleitoral, mas uma matéria muito simples, né, de ser tratada. Então hoje nós vamos tratar nessa aula sobre o tema propaganda. Propaganda, e é um tema bem recorrente. Eu fiz uma breve análise dos últimos concursos públicos da Justiça Eleitoral e no mínimo 30% das questões são baseadas nesse assunto. Espero contribuir com vocês. Fiquem até o final e uma ótima aula e bons estudos para vocês. Forte abraço. Então, dando início a essa pequena videoaula que eu me propus a fazer, né, que para mim é o tema mais importante, mais recorrente em provas de concursos públicos, principalmente relacionados à justiça eleitoral. Vamos, né, dar essa aula sobre aquele tema que é um tema bem recorrente e que cai bastante em concurso público, que é o quê? Propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral. Acredito que muitos de vocês já, de uma forma ou de outra, já tenha tido acesso a esse tipo de conteúdo, uma vez que todo mundo já ficou chateado daquela parte lá, né, da propaganda partidária obrigatória, né, que ocorre pela manhã, a partir das 13 horas e a partir das 20 horas, junto à televisão e também à rádio. Qual que é o objetivo dessa aula? Primeiro é conhecer o que é uma propaganda eleitoral. Segundo, o que é permitido e o que é vedado e como esse assunto é cobrado em provas. Prosseguindo, aqui é importante fazermos um parêntese que a propaganda partidária e a propaganda eleitoral são espécies de um gênero chamado propaganda política. A propaganda política, ela deságua em dois tipos de propaganda, quais sejam a propaganda partidária e a propaganda eleitoral. Mas o que seria essa propaganda política? O Pedro Lenza, em seu livro de Direito Eleitoral, ele, de forma brilhante, ele trata e fala que a propaganda eleitoral, a propaganda política, nesse tipo de propaganda se busca estimular a adesão ou também a aversão dos cidadãos e indivíduos a partidos e programas que disputam o cenário político em geral. Então, a propaganda política ela tem uma abrangência mais lato sensu e através dela ela dissemina em dois tipos de propaganda, quais sejam. Primeiro, a propaganda partidária.
aquela que acontece na televisão, né, antes das eleições, onde o partido político ele elenca e demonstra aos cidadãos e eleitores, né, a sua filosofia e ideologia política, conforme artigo 50b da Lei 9.096, que é a lei a lei dos partidos políticos. Essa propaganda tem alguns objetivos, quais sejam: difundir os programas partidários, ou seja, cada partido tem seu programa, no seu estatuto ele já define qual sua linha de atividade, o que é importante. Transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa, se aquele programa está efetivamente sendo executado. Divulgar a posição em relação a alguns temas controversos no meio político, né, políticas públicas, etc. Incentivar também a filiação, né, a esses partidos, fazendo com que eles contenham um montante maior de representação popular junto aos partidos políticos, e difundir principalmente a participação na política das mulheres, dos jovens e dos negros, lembrando que esse próprio artigo trata que é obrigatório na convenção e na escolha dos candidatos uma cota mínima de 30% para mulheres serem candidatas nos cargos públicos. Lembrem-se disso. É obrigatório na convenção partidária, na escolha dos candidatos, que 30% sejam destinados às mulheres, o que é uma política pública, uma vez que a maioria dos agentes políticos são homens. Então, essa é uma forma de estimular e fazer com que as mulheres efetivamente ingressem na política e façam também defender os direitos das mulheres no plenário, seja ele na Câmara, na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, né? Adentrando ainda, a propaganda eleitoral, diferentemente da propaganda política, ela tem um objetivo específico, qual seja, é aquela voltada à promoção da candidatura. Então, aqui, após as convenções partidárias, que ocorrem antes do registro das candidaturas, nós temos propaganda eleitoral, que a partir da escolha dos candidatos, o candidato poderá, a partir dali, exercer o seu direito de propagar, de difundir suas ideias e angariar votos, né, para o dia da eleição. A propaganda eleitoral contida na Lei 9.476, que é a Lei das Eleições, é a propaganda mais cobrada em concursos públicos. E aí fica um adendo importantíssimo. Ela só é permitida a partir do dia 16 de agosto. Houve uma alteração legislativa. A propaganda, anteriormente, ela poderia ser realizada 90 dias, né, antes das eleições. Hoje, com a alteração, os candidatos têm somente 45 dias para poderem exercer o seu direito de convencer o eleitor, que a propaganda eleitoral trata exatamente sobre isso. Mas muitos devem estar se perguntando: é possível ter uma propaganda antes do dia 16 de agosto? Como isso se dá?
E aí, o próprio TSE, né, num julgamento realizado pelo até então relator ministro Fux, deixou claro quais seriam essas condições, e eu gostaria que vocês que são alunos nossos memorizassem essas condições, uma vez que poderão vir ser cobrados em provas algumas questões sobre isso. Quais são as condições? O pedido explícito de voto caracteriza a realização de propaganda antecipada e irregular, de forma que, independente que haja gasto ou não. Então, se antes do dia 15 de agosto, do dia 16 de agosto, um pretenso candidato já começa a fazer propaganda, tipo, sendo bem didático, vote em mim, meu número é tanto e tal, não pode. Pedido de voto explícito é considerado propaganda antecipada e vai gerar, né, uma ação civil, né, junto à Justiça Eleitoral, que vai culminar em multa. Segundo, os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles que, sem nenhum conteúdo direto ou indiretamente relacionado à disputa, constituem indiferentes eleitorais. O que seriam isso? Olha, eu sou, né, um futuro candidato, eu continuo realizando meu trabalho, talvez como vereador, como vice-prefeito, né? Então, esses atos em si, né, às vezes na sua rede social, ele promove algum tipo de ato, isso não é caracterizado propaganda antecipada. E terceiro, o uso de elementos classicamente reconhecidos com caracterizadores, ou seja, banner, né, foto, pedido de voto, né? Então, às vezes, para a Corte Suprema, se não houver o pedido explícito de voto, tal ato não é irregular. Então, tirar foto, né? O prefeito falou que esse aqui é meu candidato, em tese, segundo entendimento da Corte Suprema, e isso é importante vocês deixarem memorizados, não caracterizam. O que é mais importante para caracterizar uma futura ou talvez uma ação de propaganda antecipada nada mais é do que o pedido explícito ou também a utilização da máquina pública com vistas ao seu engrandecimento, que, né, difere, porque na realidade o que a Justiça Eleitoral pretende quando ele alimenta as regras é o que? É deixar uma paridade de armas, né? Então essa paridade de armas, ela, ela tem que ser obedecida. Prosseguindo, mas o que a Lei 9.504/97 tem a ver com os concursos públicos? Eu fiz um levantamento, como eu disse anteriormente, e 30% das questões que são cobradas em concurso público baseiam-se na Lei 9.504, principalmente sobre o tema de propaganda. O que pode, o que não pode, o que é vedado, o que não é vedado. Então, eles dão uma situação hipotética, e aí o examinando vai ter que analisar, baseado naquela situação concreta, e sob o conhecimento da Lei 9.504, se aquela conduta é vedada ou não. Isso cai bastante, isso chove os concursos públicos. Chove. Então, por isso que é importante, né, tratarmos desse assunto.
exemplo que eu vou dar aqui foi na prova do TRE de Santa Catarina, de 2015, analista judiciário, que perguntou: a veiculação de propaganda pelos agentes públicos é sabidamente vedada nos 3 meses que antecedem o pleito. A exceção à regra é: a. Veiculação de publicidades, atos, programas, obras, campanhas dos entes públicos quando contiverem conteúdo educativo, informativo ou de orientação social, conforme artigo 387 da CF. A publicidade autorizada anteriormente aos 3 meses antecedentes ao pleito eleitoral. Os pronunciamentos em cadeia de televisão fora do horário eleitoral gratuito de matéria relevante a critério da autoridade pública federal, estadual ou municipal. A realização de campanhas publicitárias em caso de grave e urgente necessidade, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então, essa questão ela foi cobrada em 2015, bem recente, no último concurso do tribunal, e vejamos, é matéria que cai em concurso, cai e chove. Eu poderia aqui dar resposta aos senhores, já que eu trabalho na Justiça Eleitoral, mas vou deixar a vocês para comentarem aí, né, nos comentários, qual seria a resposta dessa assertiva, e posteriormente iremos comentá-la. Mas só para exemplificar, esse é o tipo de questão que cai em concurso. Mas como estou vendo aqui que meu vídeo ficou bastante longo, então vou deixar para amanhã a próxima aula falando efetivamente do que é conduta vedada, do que é conduta permitida, segundo a 9.504 e as demais resoluções que tratam sobre esse assunto. Então, não deixe de seguir a gente aí, né? Ingresse na nossa comunidade no Telegram, né? Comente, faça perguntas, que nós estaremos aqui, e amanhã estaremos aqui para adentrar efetivamente nesse tema tão importante para concursos públicos. Então, ativa o sininho aí, e quando a gente ativa o sininho aí, vem a notificação de quando a gente já entra online, e assista a parte 2 dessa aula, que vai ser a parte mais importante mesmo, e aí sim eu vou adentrar e tratar de cada possibilidade, né, contida na 9.504, exemplificando com exercícios, e também vou deixar na próxima aula um caso concreto para que vocês respondam para mim no Telegram, para que nós possamos saber, né, como anda. E não vale perguntar na inteligência artificial. Tentem responder por si próprios, tá bom? Foi muito bom estar aqui com os senhores e senhoras, e aguardo vocês amanhã na parte 2 dessa aula, que nós vamos efetivamente adentrar na Lei 9.504, que é a lei que trata sobre essas questões de propaganda eleitoral. Bons estudos, contem sempre comigo e até a próxima.